Bem chegado, Davi, como é que você está? Olá, meu amigo Mauro. Tudo indo. Tudo indo. Então, eu fiz ontem um artigo com o título de Arcabouço Fiscal, um manifesto do Estado mínimo, uma derrota histórica para a esquerda. Por quê? Tem um ditado que é aquilo que está ruim pode ficar pior. E realmente o relatório do deputado Carlos Cajado, que diga-se, porque agora tem uma coisa ali, nessa base do governo com o Lira, um monte de bolsonarista de extrema-direita travestido de direita liberal, o Arthur Maia, que pode ser o presidente da CPMI, do golpe, estou achando que isso pode ser um pepino grande, e o Cajado também, o Cajado, que é um deputado da extrema-direita e agora vestiu a camisa do mercado financeiro. O relatório dele é impressionante. A introdução do relatório é, de fato, um manifesto pelo Estado mínimo em que ele diz, basicamente, são 2 parágrafos, no qual ele diz, basicamente, que a política fiscal do governo deve existir para garantir o pagamento dos juros da dívida e não mais do que isso. Então, o Estado deve ser reduzido ao mínimo para garantir que os ricos, o mercado financeiro, classe média alta, possa continuar usufruindo do pagamento dos juros da dívida. Só isso. O resto é conversa fiada. Fiquei muito impactado com o relatório. Davi, qual sua análise do relatório, que é o que será votado? Que vai ser votado, vamos lembrar, não é o projeto do Haddad. O que vai ser votado é o relatório do Cajado, Então, Mauro, eu acho que houve uma concepção equivocada na tática do envio de um arcabouço já muito duro, já excessivamente duro, sem gordura para queimar, Então, esse arcabouço muito duro, obviamente, ao parar nas mãos de um cara como o Cajado, de um parlamentar que não tem compromisso com as nossas pautas, que não tem compromisso com os objetivos do governo Lula, que é de reconstrução nacional, que é de transformação social, geração de emprego, renda, reconstrução dos serviços públicos, demos para ele um texto já excessivamente duro, que, obviamente, ele teria que piorar para sinalizar para a base que ele representa e para os interesses que ele representa. Ninguém poderia esperar que ele jogasse o texto do Haddad à esquerda. A obviedade era que esse texto caminhasse ainda mais para a direita. E foi exatamente o que aconteceu. Alguns pontos graves, por exemplo, uma possibilidade de interpretação de que o não cumprimento das metas de resultado primário e na ausência das punições que esse descumprimento exige, punições relativas a servidores públicos, por exemplo, o governo poderia cometer, inclusive, crime de responsabilidade, mal. O que seria aí um dos artifícios possíveis em uma crise política para a direita usar em prol da luta por um golpe do governo Lula, no governo Lula, Eu acho que deixar qualquer brecha, por mínima que seja, para o golpe contra o governo Lula, não é responsável nesse momento histórico. Nós não temos estabilidade institucional e política ainda. Acho o grande risco deixar dispositivos que permitam a criminalização do governo Lula por crime de responsabilidade, por questões fiscais dentro de um parecer desse tipo. Acho que talvez essa seja uma das questões mais graves, porém tem outras, como falta de sensibilidade com Antes de você entrar nas outras, chamar a atenção para essa questão do crime, porque essa havia sido uma garantia que o Lira havia dado ao governo, ao Haddad, que não haveria criminalização no projeto do arcabouço fiscal. Não foi cumprido. Por sinal, 2 promessas do Lira e do Cajado que não foi cumprida. A questão da criminalização e o Bolsa Família, que disseram que ia ficar fora do teto, do novo teto. A gente fala sobre o Bolsa Família daqui a pouco. Ontem, o presidente do PSOL chamou a atenção. O substitutivo apresentado pelo relator das novas regras fiscais
ex-vice-líder do Bolsonaro na Câmara, mostrei a foto dos dois, piorou bastante a proposta do governo. Ele incluiu algo ainda mais perigoso, o risco de impeachment caso haja, portanto, de novo golpe, haja descumprimento do resultado primário. E até onde eu sei, pelo que andei apurando, Davi, há uma pressão da direita para que a criminalização, porque ela está um pouco implícita ali, ela existe, mas está implícita, para que ela seja explicitada no relatório, porque o relatório ainda vai ser mudado, tá, gente? Está tendo um jogo de pressão aí para mudar o relatório. Pode ficar ainda mais explícita a criminalização, né, Davi? Perfeito, Mauro. Só para o nosso ouvinte entender essa questão. O texto inicial do governo, ele explicitava não criminalização. Percebe? Ele blindava o governo Lula de uma tentativa de golpe por não cumprimento de uma meta de primário. E em vários momentos é muito difícil para um governo cumprir a meta de primário, né? A economia pode sofrer uma grande crise, isso faz as receitas caírem, e quando as receitas caem, às vezes você não é desejável, né? Não é sensato sair cortando os gastos para compensar a queda da receita por conta de uma crise internacional, por conta de uma lei mal feita. Bom, então o texto inicial ele blindava o governo. Esse texto ele tirou essa blindagem, embora ele não explicite a criminalização. Então, ao tirar essa blindagem, deixa o governo vulnerável a uma segunda lei, que é a lei dos crimes de responsabilidade, que já faz previsão de crime de responsabilidade para o descumprimento de leis orçamentárias. Percebe? Então, eles fizeram uma arapuca ali perfeita para o governo Lula. Não precisaram explicitar a criminalização, mas deixar o caminho aberto para ela, quando nós deveríamos caminhar no sentido exato oposto, que era explicitar que não há possibilidade de criminalização. Então, isso daí, Mauro, é claro que a gente não pode ficar olhando a política só no curtíssimo prazo. Se o Lira agora pode ser um aliado tático nesse momento do governo, daqui a 3 meses ele pode deixar de ser, pode haver um rompimento. Essas coisas são possíveis. A política ela é banhada por uma incerteza muito forte. E aí a gente vai deixar ali uma carta na manga deles para eles atuarem, uma carta coringa, que pode ser usada a todo e qualquer momento. Inclusive, não só pelo Centrão, mas também pelo mercado financeiro. Porque o mercado financeiro pode começar, sempre que ele não gostar de alguma política do governo, e muitas políticas eles não gostam, como as boas políticas, né, do governo Lula, que estão avançando, o fim da política de preços da Petrobras, a questão do Eletrobras. Sempre que o governo começar a avançar dessas pautas, o que eles podem começar a fazer? Olha lá para essa questão do crime de responsabilidade para pressionar o governo. Então, a gente criou uma fragilidade, a gente deixou o governo mais vulnerável em uma situação que isso é uma opinião minha, e eu acho que talvez você compartilhe, né, Mauro? Nós ainda não temos o restabelecimento pleno, tá, da estabilidade institucional do país. E eu não considero que dê para confiar nas instituições ainda, né? Que dê para confiar não, e vamos combinar, nem no Lira. Nosso foco hoje aqui não é tanto a questão política em detalhe, mas vamos passar por isso e voltamos para a análise econômica. O Lira tem dado, diferentemente do que fez no governo Bolsonaro, ele tem dado declarações dúbias, que deixam a porta semiaberta para ele aceitar um pedido de impeachment contra o Lula. Porque o que ele diz o tempo todo? O presidente Lula, o governo Lula, tem que entender que esse momento é um momento diferente do 20 anos atrás, o Congresso tem maioria conservadora, o Congresso não vai aceitar que aquilo que foi decidido no passado seja revisto, ou seja, não vai aceitar que se mexa lá com o saneamento, não vai aceitar que se mexa com a Eletrobras, não vai aceitar o que ele diz. Se o Lula não quiser privatizar, problema dele, mas só daqui para frente, para trás, não pode mexer. Então, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, quando vier a questão da trabalhista, a questão da legislação trabalhista, ele vai dizer a mesma coisa. O que foi aprovado aqui é imexível. Ou seja, ele está o tempo inteiro insinuando que pode, a qualquer momento, ir para a confrontação com o governo.
né? Essa é uma questão. E se a gente deixa essa janelona aberta, né, para criminalização na questão fiscal, é a pedalada da Dilma, né, sendo construída de novo. Né? Exatamente. Eu tenho total acordo com a sua leitura política e sobre o perfil do Lira que você traçou. Ele é uma ameaça constante. Nós já temos um governo estruturalmente vulnerável ao Congresso e ao mercado financeiro. Há muitas vulnerabilidades e nós ampliamos. Portanto, considero grave. Considero grave em especial, Mauro, porque se o relator, tá? Se o relator tivesse que lidar com um texto progressista, avançado, ele não teria espaço para fazer mais isso. Ele teria que se virar para cortar gastos, ele teria que se virar mais para a pauta econômica. Só que a gente já entregou a pauta econômica toda. Aí ele consegue avançar em questões como a criminalização, sabe? Então a gente deixou ali um caminho muito aberto para ele, uma avenida muito aberta. Porque sabe qual foi o questionamento do mercado, Mauro, na versão original do texto? Eles falavam assim, tá bom, tá muito interessante isso aí, esse arcabouço está interessante, a gente fica com medo do aumento da carga tributária e também ficamos com medo de vocês estarem passando a perna na gente no sentido de que o que acontece se vocês não cumprirem? Essa era a pergunta deles, né? Quem me garante que vocês vão cumprir isso? Isso tá legal, mas quem me garante que vocês vão cumprir se não dá para eu abrir um processo de impeachment, se você não cumprir? Me dê essa garantia, ministro. Foi dada. Um erro. Um erro. Estou nem falando do sentido do meu ponto de vista teórico sobre economia. É porque em determinados momentos fica muito difícil você cumprir o que está ali. Em determinados momentos históricos. A gente tem crises no capitalismo que são totalmente previsíveis e muito fortes, que podem impossibilitar cumprimentos. E, aliás, Mauro, esse processo, aí tem um segundo argumento de boa parte dos colegas, que é o seguinte. Não, o processo de impeachment não seria aberto com descumprimento das metas primárias, mas sim se, além de você não cumprir as metas primárias, você não aplicar as punições que o relator está prevendo, que são quais? Os contingenciamentos bimestrais, tá? Então, você tem que fazer contingenciamentos a cada bimestre até alcançar esse resultado, e as punições contra servidores públicos. Então, você teria que fazer... Aí o argumento é, vocês teriam que cometer muitos erros para essa hipótese ser levantada. Vocês teriam que descumprir as metas de primário, não punir servidor público. É brincadeira, né, Mauro? Uma coisa também, Mauro, que me incomodou muito, sabe o que foi? Eu não vi, no contexto do parecer inicial, do texto inicial do Haddad, pressão do mercado forte para punir servidor. Tá? Eu não vi isso. Não vi. Sinceramente, eu não vi. Então, ali foi uma concessão desnecessária, sabe? E é uma base muito importante da nossa militância, o serviço público. O serviço público é muito importante para a população. Ele vem sendo muito atacado. Eu acho que foi brilhante o título do seu manifesto, porque o arcabouço ele tem uma ideia de Estado mínimo e, além disso, nessa ideia de Estado mínimo, ele recorre à narrativa neoliberal de sempre, muito ofensiva à esquerda, que é servidor público não gosta de trabalhar, é preguiçoso, é um mal desse país é servidor público. Privilegiados. Então, se acontecer se desandar, se o arcabouço desandar, vamos para cima de servidor público, porque eles já são muito privilegiados. Eles tentam vender isso para a população o tempo todo para destruir serviço público. Então, como eles não podem destruir o serviço público diretamente, eles atacam os servidores públicos. Né? E sem servidor público não existe serviço público. Mas ainda não há aceitabilidade social para o ataque tão frontal ao serviço público. Então, eles atacam os servidores públicos. E isso tem uma questão aí ideológica, simbólica, de guerra ideológica, que nós não podemos perder. Temos que defender serviços e servidores públicos. E quando a gente coloca como punição ir para cima de servidores, muito ruim. E, Mauro, mais uma questão. Por que se o relator colocou isso,
tá? Isso não está no texto original, no texto que o presidente Lula construiu com o Ministério, com os ministérios da área econômica, etc. Por que a gente tem que defender uma inserção do relator, que não faz parte do projeto e do programa que o próprio presidente Lula acredita? Por quê? Não precisava o ministro falar que concorda com as alterações. E também não precisava discordar. O político sabe fazer isso muito bem, que é fugir do tema. Mas por que corroborar esse ataque aos servidores públicos? Nesse momento de instabilidade... E o Planalto proibiu a bancada do PT de apresentar emendas, né? Gente, mais uma vez, não é que é apresentar emendas ao projeto da Haddad, é apresentar emendas a este relatório já, né? Então, o esforço ali é de uma negociação de bastidor para despiorar um pouquinho, mas já ficou claro, e isso aí o governo entrega, o que você falou, está entregando uma força para eles brutal, né? Já está claro o seguinte, que o que conseguir despiorar no bastidor, conseguiu. O que não conseguiu, dane-se e vamos votar e vamos aprovar na semana que vem, né? Essa é a posição oficial do governo Lula. Né? E os deputados do PT estão proibidos de apresentar emendas, né? E, Mauro, você tocou num ponto muito interessante quando você falou da postura do Lira, da postura política do Lira, da narrativa que ele criou. Ele fala assim para o governo, né, o tempo todo. O Congresso não aceita determinadas coisas. Uhum. A minha base não aceita isso, isso e isso. E isso. Como minha base não aceita, eu não negocio. Ele fala isso o tempo todo, né? É isso. Nós estamos fazendo o exato oposto, que é deslegitimando as demandas e exigências da nossa base, em prol da aceitação do que a base do Lira quer. Então, por exemplo, tenho certeza absoluta que nenhum parlamentar do PT, nenhum, concorda com punição a servidores públicos. Nenhum parlamentar do pessoal do PDT, PSB, a maioria não concorda. Então, os partidos de esquerda têm total discordância com isso, total. E essa discordância deveria ser manifestada. Que é uma discordância, inclusive, que não é com o governo, é com o parecer do relator. E aí, quando a gente impede que essa discordância venha a público, nós estamos fazendo um gesto desnecessário ao Lira, estamos reconhecendo a força do Lira como se ele tivesse total controle sobre tudo, explicitamente. Né? Nós estamos falando que o nosso inimigo realmente é muito forte. Ao invés de sinalizar para ele e falar assim, nossa base não concorda, vocês vão tentar botar, pode até passar no Congresso, mas não com a nossa concordância. Né? Eu acho que isso é importante aí para uma luta futura, aí, se a gente precisar dos servidores públicos, fica difícil chamá-los para defender o governo, né? É claro que tudo pode mudar, mas neste momento o Lira é tratado pelo governo como um primeiro-ministro. É isso, entendeu? E não como o presidente da Câmara e líder de um bloco conservador. Nesse artigo, queria voltar então para as preliminares, que é assim, qual é o sentido político ideológico do arcabouço? Eu fiquei realmente muito espantado com o relatório, porque diz assim, nos parágrafos 1 e 2 do artigo 1º, que é uma introdução, né? É uma introdução para apresentar exatamente o caráter político ideológico. Isto não tinha no projeto original da Haddad. Diz assim, no parágrafo 2º, a política fiscal da União deve ser conduzida de modo a manter a dívida pública em níveis sustentáveis, prevenindo riscos e promovendo medidas de ajuste fiscal em caso de desvios, garantindo a solvência e a sustentabilidade intertemporal das contas públicas. Eu fiz algumas lições de interpretação de texto no ensino fundamental e médio, depois na faculdade, ao longo da vida. Se eu entendi bem, o que está dito aqui é o seguinte: a política fiscal do governo... Gente, vamos simplificar. Política fiscal é o orçamento. Basicamente é isso. O orçamento do governo existe para garantir o pagamento dos juros da dívida pública. Estou errado nessa interpretação de texto, Davi? É isso. É um projeto de redução dos gastos sociais e de manutenção dos serviços, do serviço da dívida pública, dos privilégios dos já muito ricos, em detrimento da expansão de serviços públicos e investimentos públicos.
Aliás, Mauro, não sei se você acompanhou toda a audiência pública. Ontem nós tivemos uma audiência longa na Câmara dos Deputados com o ministro Haddad. Ele teve a bancada do PSOL, através da deputada Fernanda Melchiona, questionou o Haddad fazendo comparações com o governo Lula 2, tá? E a deputada menciona a taxa de crescimento dos gastos sociais, de saúde, educação e investimentos públicos do governo Lula, que vai ficar mais ou menos 3 vezes maior do que agora, tá? Taxa de crescimento 3 vezes maior aí de gastos públicos por ano. E nesse questionamento, o Haddad disse que não cabe mais repetir o governo Lula 2, tá? Ele fala que não quer, que não é desejável, que ele não considera desejável repetir o governo Lula 2 em termos de gastos sociais, e fala que é hora dos investimentos privados. Essa é a resposta dele. Ele fala que mudou a concepção, tá? Então ele nega a importância do papel dos gastos públicos hoje e diz que não é para repetir o que aconteceu no governo Lula 2. Ele também teve uma frase que eu acho que ele carrega essa concepção ao longo do tempo, não é uma coisa de hoje, ele já fez essa demonstração aí ao longo dos últimos 8 anos, que é a seguinte: o problema do Brasil é o legado do Manteiga, não é o Joaquim Levy, tá? Então ele fala que, na comissão, ele fala mais uma vez que os erros aconteceram até 2014. É como se 2015 fosse uma tentativa legítima, correta, de corrigir os rumos da economia dos governos anteriores ao governo Dilma II. E então ele corrobora que o problema foi o Manteiga e o acerto foi o Levy. Só que o Levy não tinha espaço porque tinha uma lava-jato acontecendo. O que é verdade, a lava-jato estava acontecendo. Só que aí a minha divergência com ele é: quando a lava-jato começa a destruir as cadeias nacionais, a destruir empregos, quando a lava-jato causa um grande desastre econômico, o que a gente faz com os investimentos públicos que eram para ser ampliados para compensar a destruição da lava-jato? Então a lava-jato está destruindo aqui, a gente tenta construir por ali. A gente também começa a cortar investimentos públicos, aprofundando os cortes de investimentos privados que a Lava Jato está patrocinando. Então o Joaquim Levy, ele atuou ali como aliado tático do lavajatismo. Altiza acelerar ainda mais a economia, mas essa não é a leitura do Haddad, porque ele concorda com essa concepção, ele reforçou isso várias vezes, que agora o Brasil vai crescer porque o Campos Neto pode ajudar. E aí a carta do Campos Neto, ele foi muito elogioso, ele foi muito, mais do que respeitoso, tá? Ele não foi apenas respeitoso em relação ao Campos Neto. Ele legitima, em alguns momentos, inclusive, a posição do Campos Neto no taxa de juros. Sabe o que ele fala, Mauro? Isso também é interessante para a gente notar aí que tem há uma concepção radicalmente oposta a de alguns parlamentares do PT e o Haddad, que ele fala o seguinte: eu sou contra a criminalização porque, por exemplo, o Campos Neto ele não pode ser criminalizado pela taxa de juros excessivamente alta, por não cumprir as metas de inflação. Porque para ele cumprir as metas de inflação, tem estudos que diz que isso daí tem que chegar, a taxa Selic teria que chegar a 25, 26. E não dá para ele fazer isso. Ou seja, ele está repetindo o que o Campos Neto usa para nos atacar. Não é essa a frase do Campos Neto? Para nos atacar? O tempo todo o Campos Neto fala: olha, a taxa de juros ainda está baixa. Para eu chegar na meta, terei que botar 25, 26. E o Haddad usa o argumento do Campos Neto contra a esquerda. Tá? Então há uma grande divergência que eu acho que, inclusive, é estratégica. De acordo com o seu texto, Mauro, essa divergência não é tática. Não é uma questão tática. Não é uma questão de formato de texto. É uma concepção radicalmente oposta de projeto de país. Ele está defendendo Campos Neto e redução do papel do Estado na economia. E o que a gente defendeu durante a campanha e continua defendendo como base do governo Lula, a real base, a base ideológica, a base de apoio político, que vai na rua defender o governo Lula se houver um rompimento com o Lira. Defendemos expansão do Estado no seu papel de provedor de serviços públicos e não de pagador de juros da dívida, né? Claro. E defendemos redução
fortíssima da taxa de juros e consideramos o Campos Neto um sabotador bolsonarista econômico do governo Lula. O Lula, inclusive, considera isso. Ele trata o Campos Neto dessa forma, o Lula. Isso é explícito em todas as falas do Lula. O Lula não tem esse tom elogioso com o Campos Neto, o Haddad tem. Então fica muito difícil para a gente fazer a disputa ideológica se o nosso ministro trabalha legitimando esse tipo de concepção de mundo, que é menos Estado, menos gastos, acha que a taxa de juros é ruim desse jeito, mas que só vai melhorar se ele fizer arroz fiscal, que é a concepção do Campos Neto. Fica muito difícil trabalhar. Essa foi uma coisa até espantosa ontem. Bom, ele fez elogios abertos, rasgados ao Campos Neto, disse que com a aprovação do arcabouço, finalmente o Banco Central e o Ministério da Fazenda vão trabalhar harmonicamente. Fiquei chocado com essa informação, sendo que a estratégia do Haddad fracassou redondamente até agora. A estratégia do Haddad foi: eu entrego o arcabouço fiscal para o Campos Neto e o Campos Neto me entrega de volta a redução da taxa de juros. Ele entregou o arcabouço fiscal para o Campos Neto e o Campos Neto deu um baile nele, não reduziu a taxa de juros. E ele agora está dizendo, não, mas agora vai. Agora a nossa aliança vai e vai sair o arcabouço fiscal e com isso vamos reduzir a taxa de juros. O que tem de, Davi, queria que você explicasse nisso, que é a capitulação do pensamento do Haddad ao pensamento da direita sobre taxa de juros. A esquerda sempre defendeu que a política fiscal, gente, mais uma vez, política fiscal pode ser um nome técnico, é o orçamento, que o orçamento da União não tem relação com a taxa de juros, são temas diferentes, tanto que na lei do Banco Central, o Banco Central não tem qualquer relação com o orçamento público, com a chamada política fiscal. O que o Haddad está fazendo, em combinado com o Campos Neto, é entregar o orçamento da União no colo do Campos Neto. Quando ele diz que não, eu vou fazer o arcabouço fiscal e aí a taxa de juros vai reduzir, ele está entregando o direito do Campos Neto se imiscuir no orçamento da União. E ontem ele foi explícito lá na comissão. Ele diz assim, o desequilíbrio nas contas públicas promovido pelo gasto tributário injustificado que faz com que o BC, que o Banco Central, suba os juros pela insustentabilidade da dívida pública. Fiquei chocado com essa frase. É exatamente o discurso neoliberal do Estado mínimo. Exatamente o discurso do Campos Neto, né? Que o Campos Neto usa para nos atacar o dia todo. O Campos Neto faz esse ataque à esquerda. Sempre que o Lula questionava o Campos Neto, ele usava esse argumento. Era o argumento para atacar o Lula do Campos Neto, né? E o ministro reforçou esse argumento, infeliz esse argumento, tecnicamente equivocado, equívoco grave. O André Lara Rezende, economista do Plano Real, ligado ao PSDB, ele é um crítico fortíssimo do argumento da Haddad, tá? Não só ele, mas veio um prêmio Nobel de Economia aqui no Brasil, no seminário do BNDES, que disse que a taxa de juros que o Campos Neto pratica é um suicídio do país. A frase não é minha, é de um prêmio Nobel de Economia, não socialista. Eles ficaram espantados com a política monetária do Campos Neto. Eles ficariam espantados de um governo progressista, de um ministro, pelo menos, corroborar isso que o Campos Neto fala. Por quê, Mauro? Só explicar para o ouvinte isso, né? É muito importante. Quando a gente fala de política fiscal, a gente fala assim, quanto que a gente vai gastar aí para ampliar, resolver os problemas da saúde? Quanto que a gente vai gastar e ampliar para resolver os problemas de educação que foram um setor muito atacado aí pelo bolsonarismo, né? A cultura muito atacada, meio ambiente, são setores muito atacados. E aí a gente está discutindo quanto que a gente vai colocar nessas áreas para reconstruir o país. O Campos Neto fala que a gente não pode fazer o que a gente quer, porque senão ele sobe juros. É o argumento deles. Então, vocês não podem fazer isso que vocês querem para a saúde, para a educação, meio ambiente, cultura, para contra o racismo, para a luta contra as desigualdades de gênero, para isso tudo. Vocês não podem fazer, porque senão suba a taxa de juros. E aí a gente fala, tudo bem, é assim mesmo que funciona, Campos Neto. Se a gente não fizer o que você manda, você não só pode, mas deve subir a taxa de juros.
Estamos falando exatamente isso. Você não só pode, como deve. Logo, nós não vamos fazer isso que você não gosta, que é serviço público, para você descer a taxa de juros. E aí ele fala o seguinte, o Haddad, também dá um case. E com essa redução da taxa de juros, o setor privado vai ser o motor da economia. Tá? Isso é um equívoco muito grande, porque, aí eu repito, é um equívoco técnico. A taxa de juros, ela é dos elementos mais importantes para a estabilidade da relação dívida-PIB. Uma taxa de juros excessivamente alta é justamente o que causa uma taxa de crescimento da dívida pública elevada. Então, é por conta da taxa de juros ser elevada que você tem um descontrole na relação entre dívida e PIB. Não é porque você tem um descontrole na relação dívida-PIB que a taxa de juros é alta. É o oposto. A relação causal é a oposta. Percebe? É porque no Brasil os bancos cobram 300% no cartão de crédito que as pessoas, quando elas começam a entrar no cheque especial, 300% ao ano no cartão de crédito, que elas se afundam. Porque a taxa de juros é muito elevada. E aí elas não conseguem sair disso. Porque os juros já comem o salário do cara, aí o cara tem que entrar de novo no cheque especial. Então ele vai se comprometendo, se enrolando. Todo mundo que já passou por isso sabe muito bem do que eu estou falando, porque tem uma taxa de juros abusiva. Inclusive, quando é nas relações privadas, esse questionamento existe até do ponto de vista jurídico, e é exatamente isso que o projeto faz. Ele cobra uma taxa de juros elevatíssima na dívida, e essa dívida se descontrola. Qual é a regra de estabilização da relação dívida-PIB? Eu acho que o Haddad tem que falar isso para a população, porque isso é técnico. Isso é técnico, ele não quer ser técnico, né? A relação de estabilidade fica garantida quando a taxa de crescimento do PIB é maior do que a taxa de juros. Você estabiliza, independente do déficit, tá? Independente do déficit, é uma relação matemática. Se eu tenho uma taxa de crescimento da economia acima da taxa de crescimento da taxa de juros, a relação entre dívida e PIB estabiliza. Então, o que eu tenho que fazer se eu quero estabilizar a relação entre dívida e PIB? Se esse fosse o meu objetivo. Fazer a economia crescer forte, para isso eu preciso de investimento público. Foi por isso que o Lula cresceu 7,5% em 2010, garantindo a estabilidade econômica, social e política do país e abrindo aí caminho para presidente Dilma ser eleito com uma popularidade alta, já na largada, expansão de investimentos públicos e redução da taxa de juros. Se faz os dois, se estabiliza. O que ele está fazendo é uma política fiscal muito contracionista que reduz o crescimento da economia. E falando que o Campos Neto pode praticar a taxa de juros que quiser porque a gente não está cortando o suficiente. Desastre, tá? Mauro, um ponto que você tocou, ele passou o Cajado passou a perna no Lula. Deu um golpe no Lula. Para mim foi golpe. Na minha opinião, é golpe. Se a gente pegar qualquer matéria, Mauro, nos últimos momentos antes da divulgação do parecer do relator, do Cajado, que foi vice-líder do governo Bolsonaro, tá lá na imprensa o tempo todo que o Lula exige. O que o Lula exige? Que despesas decorrentes do crescimento do salário mínimo e do Bolsa Família não estivessem no limite de gasto. Estão. E o Lula exigiu publicamente. Cajado descumpriu. Como que a gente pode concordar com esse tipo de golpe? Ainda tentou dar uma de malandro. Que é isso que ele fez. Porque, olha só, ele não descumpriu e falou, não vou fazer. Ele deu um migué. Fez uma fake news, que é o pior. Ele tira salário mínimo e Bolsa Família apenas daquele negócio do contingenciamento, se frustrar, etc., mas continua em todos os limites. Então ele fez ali Quer dizer, o Bolsa Família, então, passa a estar dentro do novo teto. Na verdade já estava, né? Só que o presidente Lula falou, não quero salário mínimo nem Bolsa Família. É o que ele fez. Ele coloca um dispositivo... Ficam dentro do teto? Tanto o Bolsa Família quanto o salário mínimo? Porque deu a impressão de que só o Bolsa Família ia ficar dentro do teto e o salário mínimo não. Os dois estão dentro do teto? Estão dentro, porque o impacto do salário mínimo para o governo é na Previdência Social. Porque boa parte da Previdência Social é atrelada diretamente ao salário mínimo. E também benefícios sociais como BPC, né? Então, o crescimento do salário mínimo causa impacto fiscal. E aí, o que o Lula queria? Que esse impacto fiscal não fosse considerado nos limites. Perfeito? Era isso que o Lula queria. Bem como futuros aumentos no Bolsa Família, expansão do programa. Tudo isso tinha que ficar totalmente fora dos limites. Isso o Lula exige. Não sou o que estou falando, está na imprensa.
Isso aí não há nenhuma. O Lula não tentou fazer um acordo, ele exige isso. É uma imposição dele. O que acontece não é isso. Ele fala que esses gastos não serão obrigatórios de contingenciamento naqueles casos de frustração de receita. Ou seja, não cumpre o acordo. E ainda dá um migué. Esse é o nome, deu um migué ali. Fala, mas é que eu botei um pouquinho do que você pediu. Desrespeitoso. Ainda criminalizou o governo, sabe? Colocou o Fundeb enfermagem dentro dos limites. O que é ruim, porque aí a gente tem que ficar explicando para a educação que o relator colocou isso, não foi a gente consegue explicar isso para a educação. Tudo bem. Mas aí vem o ministro e fala que concorda com as alterações. Como que se faz, mal? Não, é chocante. Isso eu não tinha entendido. Ou seja, com a aprovação do arcabouço fiscal, a política de aumento real do salário mínimo não está garantida. É isso? O que acontece é, com essa inclusão dos impactos fiscais do salário mínimo dentro do limite, a política de valorização do salário mínimo impõe cortes de gastos em outras despesas. Ah, entendi. A política de o crescimento do Fundeb, contratado já, ele impõe corte de gastos para as outras despesas. Ou seja, você amplia o conflito pelo orçamento. Quanto mais coisa você joga dentro do limite, maior o conflito fica. Então, quem cresce tem que cortar de alguém. Então, se eu quero crescer o salário mínimo, vou ter que cortar do Ministério da Cultura, do Ministério do Meio Ambiente. É isso. E aí, o que acontece? Você tem pressões ou para atacar outros setores ou para inviabilizar o salário mínimo. Então, essa pressão fica dada. O relator ele amplia o conflito. Por quê? Porque ele reduz as exceções. Então, a gente cria exceções justamente para essas despesas não competirem com as outras, e aí a gente tem autonomia para fazê-las, sem pressão. O Bolsa Família é a mesma coisa. Bolsa Família, salário mínimo, Fundeb, piso da enfermagem. Piso da enfermagem, inclusive, aí eu tenho que falar isso porque isso não foi falado. Muita gente está falando, o piso da enfermagem não vai dar problema, não. Por quê? Porque a gente não vai... É só a gente não reajustar o piso e nem contratar mais pessoal para a saúde. Aí ele não gera problema, é só ele não crescer. Só que a gente quer crescer a contratação de força de trabalho na área da saúde, né? Nós queremos uma expansão do número de enfermeiros, técnicos de enfermagem. Ficou muito claro na pandemia que a gente precisa de uma expansão. E, com isso, uma expansão no pessoal da enfermagem e uma correção acima da inflação do piso deles se torna inviável, porque os outros setores que vão ser comprometidos com essa expansão vão reclamar. E aí os outros setores vão fazer pressão para que o piso da enfermagem não tenha crescimento real, que o Fundeb tenha restrições mais fortes. Então, é a mesma lógica para a saúde e para a educação. Questionamos isso também, Mauro, ontem, para o ministro Haddad. Uma resposta não tão respeitosa dele. Por quê? Há uma pergunta muito objetiva que a deputada Fernanda Melchiona fez. Muito objetiva. Muito. É a seguinte. Ministro, o secretário do Tesouro, o seu secretário do Tesouro, disse que enviará para o Congresso no segundo semestre uma PEC, revogando os atuais pisos da saúde e da educação. Declaração pública e oficial da equipe econômica. Ele falando pela equipe econômica. O senhor confirma ou não essa PEC? Ali eu acho, Mauro, aí é uma questão de respeito ao parlamento e aos partidos que apoiam o governo. Acho que o ministro tem que se posicionar publicamente quando recebe um questionamento de um parlamentar da sua base. Não está falando com um bolsonarista que está atacando o governo. Está falando com uma parlamentar que defende uma política econômica que ajude ao governo. Que ajude o governo. Uma política econômica pró-governo. Por quê? Porque expandir gasto público, um salário mínimo, Bolsa Família, isso é bom para a popularidade de qualquer governo. Tá? Isso é positivo para qualquer governo do ponto de vista, inclusive, eleitoral de curto prazo. É bom para a sociedade, é bom para o governo também, que está praticando e estruturando essa política. E aí qual é a resposta? Não responde nada, não fala uma palavra para responder esse questionamento. Se vai ter, se não vai ter, porque isso é importante na decisão de um voto. Isso é fundamental. Porque se tiver
Como é que você manda um parlamentar de esquerda votar num projeto, não apresentar emendas a um projeto, que implica revogação de pisos de saúde e educação? Como é que você faz isso? Tem que dar uma garantia, não vai ter essa PEC. Não deu, não deu. Sobre isso, gente, é assim, sem qualquer mérito meu, mas só para falar, como eu digo aqui, jornalista não sabe nada, mas conhece quem sabe, né? A gente apontou em 30 de março aqui, que o governo estava preparando um golpe contra os pisos para gastos com saúde e educação. Esse assunto acabou desaparecendo. Por quê? Porque o Rogério Seron, na verdade foi dia 31 de março, o Rogério Seron, que é ninguém menos que o secretário do Tesouro Nacional, deu uma entrevista a título de explicar o arcabouço constitucional, na qual ele disse claramente que a equipe econômica irá enviar no segundo semestre uma PEC para acabar com os vínculos constitucionais que garantem recursos para a saúde e educação. Ele disse assim, eu registrei aqui, dia 31 de março, nós estamos falando agora em 18 de maio, vai fazer 2 meses que ele falou isso. Entendemos que há critérios que podem ser melhores que a mera indexação dos gastos com saúde e educação, ou seja, na prática, revogando. É muito curioso, porque toda vez que alguém faz alguma declaração à esquerda, no governo Lula, leva a reprimenda, né? Porque não foi combinado e tal. Não tinha combinação nenhuma em relação a isso. O cara falou e não aconteceu nada. E o assunto está vigorando. Ontem a Gleisi, inclusive, reagiu. Ela deu uma entrevista para o Globo e dizendo que foi surpreendida. É porque ela não assistiu o Fórum Café. Se tivesse sido assistido, não teria sido surpreendida. Mas ela disse, fui surpreendida, ela disse, reclamando do Haddad pela ideia exatamente de mudar o piso para educação e saúde. Né? Tem algo que está rolando, não foi desmentido em nenhum momento e voltou mais uma vez. Né? E a não resposta do Haddad é muito significativa, né, Davi? Davi, abre o microfone, está fechado. O meu também está. Opa, mil perdões. Eu estava falando, está fechado, mas o meu estava fechado aqui também. Eu acho isso complicado por 2 motivos, Mauro. O primeiro, do ponto de vista político, é muito ruim um secretário do Tesouro abrir um ataque contra os 2 setores mais importantes do serviço público no Brasil, tá? São os 2 setores que a população vota em candidatos por conta desses setores. A direita defende saúde e educação de forma hipócrita, de forma mentirosa, mas defende. Nunca vi um candidato a vereador de direita falando que quer menos recursos para a saúde. E vai tirar recursos do hospital. Nunca vi isso na minha vida. Só o Partido Novo. Nem eles, muito. Falar que vai tirar recurso da escola do filho da pessoa. Nunca vi isso. Impopular. Isso deteriora muito a base de apoio do governo, tá? E não espere, Mauro, que o bolsonarismo ele é sujo, né? Eles defendem isso também, que é atacar a saúde e a educação. Mas quando o governo manda uma PEC, ele vai falar o exato oposto do bolsonarismo. Vai falar, viu, tá vendo? Estão tirando recursos da saúde e educação. O bolsonarismo é sujo. Tá? Então, politicamente, isso é gravíssimo. Mas também é gravíssimo do ponto de vista social e econômico, que tem impacto concreto na população. Eu fiz um cálculo com a proposta do Seron, tá, Mauro? Eu fiz uma simulação com a proposta do Seron. Ele iria desatrelar a saúde das receitas, como é hoje, porque o crescimento da saúde se dá com base em 100% do crescimento das receitas. Ele cresce junto com as receitas. Só que o teto de gastos cresce só 70% do crescimento das receitas. Os gastos totais cresce a 70%, a saúde cresce a 100%. É como se o carro da saúde estivesse correndo a 100 km por hora e o carro... O carro da frente, que é o teto global, estivesse correndo a 70 km por hora e viesse um carro atrás da saúde a 100 km por hora. Não precisa ser gênio da matemática para entender o quê? Que o carro que está vindo a 100, uma hora vai bater um carro que está na frente de 70. Então, qual é a ideia dele? Reduzir a expansão dos gastos com saúde.
Por quê? Porque a saúde, conforme está na Constituição, não cabe no arcabouço fiscal. Ele faz essa declaração. E aí a gente precisa fazer essa redução aí de 30%. Fazendo a simulação de 1998 até 2021, o que eu descobri? Que se aplicada a regra dele que ele propõe para o que hoje vale na Constituição, que é a correção pelas receitas, e corrigir pelo PIB per capita, se ele tivesse feito isso, ele teria cortado 40% de tudo que foi gasto na saúde nessas últimas décadas. Ou seja, teríamos 40% a menos de estrutura física e humana, tá? De recursos físicos e humanos na saúde no Brasil. A saúde seria 40% menor. Veja isso. Grave, grave. E o Haddad não responde esse tipo de questionamento. Não responde, ele só responde à direita. Que aí os bolsonaristas estavam atacando o governo da seguinte forma. Primeiro, alguns bolsonaristas parabenizaram a iniciativa. Tá? O Eduardo Bolsonaro elogia o secretário de Política Econômica explicitamente. Aí depois ele briga, não vou elogiar muito porque senão vai ficar ruim para você. E ria. Ou seja, tem um elogio do Eduardo Bolsonaro. Talvez o Eduardo Bolsonaro seja mais petista do que eu, que muita gente fala, né? Porque ele elogiou e eu estou criticando. Talvez ele seja petista, o Bolsonaro. Filho do Bolsonaro, e eu seja o antipetista. Porque ele está elogiando uma coisa que é... Porque talvez ele queira ajudar o governo Lula, né? Seja o Eduardo Bolsonaro e não a Fernanda Melchiona. Que queira... talvez seja ele o aliado do governo Lula e não o parlamentar crítico que quer apresentar um destaque. Talvez seja ele. Mas, enfim, aí eles elogiam o arcabouço, falam que ainda é muito leve, que não está garantido nada, mas elogiam a concepção. E por que eles fazem isso? Porque eles sabem que isso vai afundar o governo. E mesmo eles, mesmo o PL, tem um racha. Parte do bolsonarista está votando a favor. Tá? E contra a ordem do partido. Então eles estão sendo indisciplinados. E não é para ajudar o governo, né? Essa disciplina. Porque na leitura deles, o arcabouço vai criar constrangimento suficiente para o governo Lula não ganhar popularidade. Essa é a leitura dos bolsonaristas que vão votar a favor. Não é um surto de altruísmo só. Tá? E, Mauro, só para finalizar essa questão da audiência, que eu acho sintomático esse aspecto. Nesse sentido, não há uma resposta para o piso da saúde e educação, que fica explicitamente garantido que há essa intenção, O Haddad nega uma volta do projeto que fez o governo Lula 2 ser um dos melhores da história, quiçá o melhor na história desse país, tá? Nega esse legado, nega a intenção de repetir esse legado, nega, veementemente, nega. 3. Aí é o seu manifesto. Defende a concepção do arcabouço de que o Estado no Brasil já é grande. E fala isso explicitamente quando ele dá um número. Ele fala assim, a gente teve que crescer gastos sociais no governo Lula porque o tamanho do Estado ainda não era suficientemente grande. Tá? Então, ali, a gente tinha que expandir saúde e educação porque a gente não tinha saúde e educação suficiente. E hoje temos. Então, tem que parar e começar a recorrer ao privado. Essa é a concepção dele. Essa é a concepção dele, é a concepção da equipe econômica dele, da Tebet, mas não é a concepção econômica de absolutamente nenhum parlamentar dos partidos de esquerda que apoiam o governo Lula, e não é a concepção do governo Lula, não é a concepção da presidenta Gleisi, do PT. Não é. É a contramão. Então, além das questões técnicas, que é criminalização, contingenciamentos bimestrais, todos esses retrocessos que vieram no parecer, a concepção até do arcabouço original de redução do papel do Estado, vão na contramão da estabilidade política, institucional, econômica e social do país, colocando o país, portanto, em riscos sociais, econômicos, institucionais graves, porque não se abre brecha para impeachment se a gente considera que o Congresso é o mais conservador da história. Que contrassenso, né, Mauro? Olha só esse argumento, que argumento, que violação da lógica terrível. Eles falam assim, vocês querem destacar a criminalização? Mas o Congresso é muito conservador, o Congresso está atacando o governo Lula e vocês querem tirar a criminalização? Sabe que não tem correlação de forças. Vocês sabem que esse Congresso é horrível, vocês querem fazer destaque para a criminalização?
Minha resposta é exatamente. Justamente por esse Congresso ser muito perigoso, que temos que destacar isso. É justamente por isso que vale a pena brigar agora. Que a briga agora vai ser menos pesada, menos dura, menos violenta do que uma briga numa situação de clima golpista. Davi, o que eu concluo é assim: quem assina o relatório do arcabouço é o deputado Cajado. Mas ele só assina. Quem escreveu foi o Campos Neto. Ele, com Oi? Com um fiador. Fernando Haddad. Pois é, terrível. Terrível. Para encerrar, deixa eu te perguntar algo que acabou de sair e queria entender contigo que sinal isto pode ser. Acaba de sair a taxa de desemprego do primeiro trimestre e ela já deu um salto, né? No último trimestre do ano passado, ela fechou em 7,9. Pulou para 8,8 no primeiro trimestre, segundo o cálculo do IBGE. O que sinaliza esse aumento na taxa, Davi? Eu tenho a comparação mais adequada é trimestre com trimestre, o trimestre equivalente desse ano com o trimestre equivalente do ano anterior, né? Porque tem em relação ao primeiro trimestre do ano passado, caiu 2,4. A taxa era bem maior no primeiro trimestre do ano passado, caiu 2,4. Isso, então, porque aí a gente tem que olhar essas duas comparações, porque a comparação desse trimestre com o trimestre anterior é muito poluída, porque aí é feitos sazonais, tá? E já a comparação trimestre a trimestre dá uma perspectiva mais estrutural da taxa. E o que é também interessante de se fazer. O ponto é que a taxa de desemprego continua estruturalmente elevada. Tá? Então, aí, né, nessas duas comparações, a gente vai usar a esquerda vai usar a comparação, né, trimestre equivalente, e a direita vai usar a comparação desse trimestre frente ao anterior, e as duas devem ser observadas. Tá? Não existe uma que seja definitiva para falar o que está acontecendo com o mercado de trabalho no Brasil. Tem um ponto aí que o desemprego no Brasil, inclusive a fome, teve um artigo interessante do Marcelo Neri aí essa semana rodando, uma coluna que a Flávia Oliveira divulga também, de que no Brasil, ano eleitoral, tem queda da fome, da pobreza. Por quê? Porque tem expansão fiscal. Acho que descobriram a roda. Expansão fiscal derruba desemprego, que derruba a pobreza, que aumenta o salário, etc. Então, os gastos do Bolsonaro eleitoreiros hipócritas fizeram sim o desemprego desacelerar o crescimento da taxa de desemprego, o desemprego cai, os gastos mal feitos. É claro que na sequência ele faria uma austeridade que seria o fim do mundo se ele ganhar a eleição. Ele ia destruir esse país. Mas naquele momento, para a eleição, ele fez gastos que geraram uma queda pequena, mas, enfim, perceptível para a população de desemprego. O que fica provado mais uma vez, o quê? Que quando você expande gastos, uma obviedade que a gente sabe desde Keynes, desde a década de 30 do século passado, expansão de gastos reduz desemprego e aumenta o salário, que reduz pobreza num país como o Brasil. E essa expansão comprometida quer dizer que as taxas de desemprego permanecerão em patamar elevado no governo Lula 3. Tá? O significado maior é que essas taxas vão ser normalizadas durante o resto do governo. Perfeito, Mauro? Nós não vamos ter uma queda fortíssima no desemprego, como foi nos primeiros governos Lula, porque tinha expansão forte, expansão que o Haddad nega. É dado preocupante porque essa taxa de desemprego não garante popularidade pelo governo pela via econômica. Tá? A gente teria que trabalhar aí no desemprego descendo para 6. Essa seria aí a... Não estou falando que isso daí é o ideal, não. 6. Mas o desemprego na casa dos 6
daria aí uma percepção de melhora estrutural para a população. Então, a gente deveria perseguir desemprego na casa dos 6. E com o arcabouço fiscal e política do Campos Neto, a gente continua numa taxa estrutural acima de 8,5, 9. Vai ficar nisso aí, com o Campos Neto e com o arcabouço fiscal. E, infelizmente, nós sabemos que eleição, seja de 24, que é um ensaio e depois a grande eleição de 26, não se ganha com austeridade fiscal. Muita gente tem metido o seguinte, Mauro, quando eu faço esse questionamento. Eu faço o seguinte questionamento. A gente está amarrando a política fiscal agora. Em 26, com esse arcabouço funcionando, Lula ganha? As respostas que eu recebo de quem defende o arcabouço são muito simples. Claro, é só você flexibilizar no ano da eleição. Bolsonaro fez. Uhum. Então, você está confiando muito que o Congresso vai nos ajudar. Tudo bem, é uma hipótese. Eu discordo dessa hipótese, justamente pelos argumentos deles, do porquê eles enviaram um arcabouço muito duro, porque o Congresso é reacionário. Sim. Não é lulista. Não é lulista o Congresso. Sim. Não, Bolsonaro teve autonomia para liquidar o teto de gastos. Alguém acha que o Congresso vai dar essa autonomia a algum governo de esquerda? Eu discordo fortemente dessa possibilidade de 26. Eu acho que em 26 eles podem, principalmente se houver um rompimento ali com a turma do Lira, com o sucessor do Lira, né, que ele vai fazer o seu sucessor. Eu tenho pouquíssima esperança de que eles não cumpram o arcabouço fiscal a ferro e fogo no ano da eleição, para não permitir esse efeito que a gente observa ao longo da história. E eu acho que nem o Haddad quer isso, tá? Haddad, quando ele perde a prefeitura de São Paulo, ele tem o orgulho enorme de falar: eu perdi, mas eu deixei 6 bi em caixa. O governo da direita que veio na sequência. Ele falou disso ontem, inclusive, né? Voltou a falar disso ontem. Ele fala isso a vida toda. É o orgulho dele, né? Ele perdeu a eleição. Poderia ganhar se tivesse usado esse dia, mas não usou. Ele foi fiel aos princípios. É isso aí. Que pragmatismo, entregou o caixa para o Dória. Entregou o caixa para o Dória. Entrega o caixa para a direita, para o PSDB reinar. A gente dizem que chamam isso, sabe de quê? De grande política hoje em dia. Eu fico perplexo chamar uma derrota eleitoral de positiva porque você deixou dinheiro para o seu sucessor que é de direita. Eu fico meio perplexo com isso. Tenho medo que, se a força dessa equipe econômica continuar no patamar atual, até 26, eu tenho muito medo aí da popularidade do presidente Lula ser ameaçada, tá? Tenho muito medo, e aí a gente tem problemas grandes e relevantes. O bolsonarismo ainda é forte, as ameaças à democracia, e a defesa do governo Lula, na minha opinião, passa pela derrota do arcabouço fiscal. Nós vamos acompanhar esse caso, esse tema do arcabouço fiscal, de agora até quarta-feira que vem. Há uma série de negociações de bastidores ocorrendo. Agora, o Ministério da Fazenda está tentando dar uma amenizada no caráter restritivo. Agora, aos 45 do segundo tempo. Vamos ver. Por outro lado, a direita está tentando endurecer ainda mais, né? Há uma negociação em curso para que o Cajado coloque no relatório que no primeiro ano de funcionamento do novo sistema, do novo teto, ano que vem, que o governo vai poder ampliar as despesas primárias, desde logo no limite máximo da regra, 2,5% acima da inflação. Vamos ver. O Cajado teria... tá. Isso já está... Não. Então, isso entrou no parecer do relator já. Ele já colocou. Mas isso não está garantido. Aí tá tendo uma desinformação na imprensa. Que a imprensa está batendo nisso, mas está batendo de forma muito canalha. O que acontece? São duas grandes regras. Uma é a banda do quanto que o gasto pode crescer em relação ao ano anterior no Brasil. O limite é 2,5%. Tá? O que o relator fez? Eu acho que isso foi uma exigência da equipe econômica positiva dentro desse arcabouço, é algo positivo. Tá? Eles falaram o seguinte: no primeiro ano a gente quer garantir esses 2,5%. Na largada, tá? Então, eu garanto 2,5%, mesmo que se minha receita não crescer, que o Haddad planejava garantir esses 2,5% com o crescimento das receitas.
E agora fica garantido no primeiro ano só o 2,5 independente do crescimento das receitas. Então, com o 2,5 garantido. Porém, contudo, entretanto, o que não se leva em consideração na análise da empresa que está batendo nisso, do Estadão, por exemplo? Que o 2,5 não está garantido. Por quê? Porque ainda tem uma segunda regra, que é a regra de primário. Então, são duas condições. A primeira, se você bater a meta de primário do ano, tá? Você pode gastar você pode gastar os 2,5, desde que bata a meta. Se você não estiver conseguindo bater a meta, você tem que cortar. Portanto, 2,5 deixa de ser concretizado. Então, ele tem que cumprir a meta de primário para poder alcançar o 2,5. São etapas. E por que eu estou falando que é perigoso? Porque a meta de primário, ela pode começar a se frustrar durante o ano. A gente pode começar a ter frustração nas nossas expectativas de obtenção de receitas. E aí, na situação de frustração de receitas, entra os contingenciamentos que o relator impõe. Então, você faz o planejamento para 2,5, só que você tem que ir contingenciando em cima do 2,5. Essa é uma questão que eu andei conversando com economistas aí no Congresso. Existem quase que dois mundos. Existe o mundo da LOA, que é o mundo do orçamento no papel, e existe o mundo da execução real do orçamento, que é o mundo do contingenciamento. Então, na verdade, ao final de um ano, ao final de 2024, o orçamento não será aquele orçamento que foi aprovado no Congresso, ou da LOA. O orçamento que efetivamente será executado, ou seja, aquele que será o orçamento de 2024, será o orçamento da LOA com os contingenciamentos aplicados. Então, nós vamos ter, ao final de um ano, um orçamento muito menor do que aquele que foi aprovado, que é o orçamento do papel, né? Perfeito, exatamente isso. Ou seja, você vai largar com 2,5, então você vai montar o desenho dessa LOA, que é o orçamento, tá, pessoal? Quando a gente falou, vamos falar orçamento. Montei orçamento com crescimento de 2,5, com com piso de investimento, esse grande orçamento. Aí comecei o ano. Primeiro bimestre, frustrei receita, contingenciamento. Segundo, frustrei, contingenciamento. No final, pode ser que a gente não gaste nem 2. Tá? Então não está garantido. Só que para piorar, você tocou num ponto, que eu percebi ontem o dia todo. Pedro Paulo, do PSD Rio, tá? Que trabalha contra servidores públicos e serviços públicos durante toda a sua vida. Só uma observação. Pedro Paulo, do PSD do Rio, homem de confiança do prefeito do Rio, braço direito do prefeito do Rio, do Eduardo Paes. Do Eduardo Paes. Do Eduardo Paes. É o autor da ideia original deste arcabouço fiscal, uma PEC que ele apresentou tempos atrás, e tem sido tratado com enorme deferência, tanto pelo Lira quanto pelo Haddad. Tanto que ele estava presente na reunião dos líderes, ele não é líder de nenhum partido, mas ele teve a deferência de estar presente e fala, e como fala? Ele fala pelos cotovelos, e dá palpite, e um sujeito extremamente arrogante, né? E dá um monte de palpite, e foi tratado com tapete vermelho na reunião dos líderes, que definiu, na qual foi apresentado o projeto do arcabouço, e ele trata, de fato, né? Você olha no discurso do Pedro Paulo, ele trata o Cajado como um menino de recados, né? É basicamente isso. Exatamente. O Pedro Paulo tem um protagonismo muito grande, inclusive ele é liberado para fazer críticas. Tá? Aí que eu ia chegar no ponto. Ele fala assim, ele é o defensor público do arcabouço fiscal, ele é o cara que colocou as punições para os servidores públicos nesse arcabouço, o ideólogo é ele, das punições, ele que brigou para colocar as punições, tá, Mauro? Isso daí está explícito. Ele foi um personagem que brigou para punir servidores públicos. Ele fez a disputa. E ontem ele fez a disputa falando que não quer esses 2,5. Nem esses 2,5 ele quer. Ele acha que dá para endurecer mais. Ontem ele faz essa disputa. Ou seja, ele fez o apoio do arcabouço. O tempo todo apoiando. Mas, porém, contudo, entretanto, dá para melhorar na perspectiva dele, tirando até esse 2,5 aí, que foi uma concessão mínima que foi feita para o governo, pelo relator, mas isso é mínima que alguém colocou ali. E ele fala que não gostou.
Ele pode criticar, tá? Ele pode. Quando o Davi fala de punição a servidor, ele está dizendo o seguinte, que não cumpridas as metas, aos servidores públicos será negado o direito de novos concursos, o direito de reajuste salarial e até a possibilidade de congelamento de salário. Você vai ter um... Se a gente viu a destruição dos governos Temer e Bolsonaro em relação ao funcionalismo público no Brasil, foram só a introdução do que virá. Né? Perfeito. Congelamento, né? Se não cumprir 2 anos, a meta de primário, congela, não é nem pela inflação. Não repõe inflação. É empobrecimento. Servidor público, tá? Não repor inflação. Agora, é importante deixar claro, né? As castas do serviço público estão fora disso, né? Então, o Poder Judiciário está fora disso, o Ministério Público está fora disso, os parlamentares estão fora disso. As castas do serviço público, que são compostas basicamente pelos filhos e filhas das classes dominantes do Brasil, não ficam submetidas a essa lógica, né, Davi? Na verdade, eles têm uma blindagem porque os limites são individualizados por poder, né? Então, tem o limite do judiciário, o do executivo. Mas eu entendo que nesse dispositivo de congelamento eles entram. Eles não ficam comprometidos no geral. Né? Porque dá para eles fazerem algum tipo de política autônoma dentro do limite individualizado deles de 2,5, crescendo 2,5 e tal, ok, para eles. Mas o congelamento ele tá lá no texto para servidores, tá? Porque o salário desses caras já é teto, já é o teto, muita gente teto supremo, o cara não tem. Agora, fala para um trabalhador da enfermagem, né? Fala para um trabalhador que tá lá. Fala para quem ganha 4 mil, 5 mil, 3 mil. Que não vai repor a inflação dele. Fala, brinca com isso, Mauro, brinca. Obviamente vai ter frustração. Finalizo, uma coisa importante, Mauro, que a gente tem que reforçar muito. Quando sair esse 2,5 aí, se sair, eles vão vender isso como um grande avanço, tá? Se isso permanecer. Se tirar, eles vão falar que não precisava, porque eles vão garantir, que é a coisa de sempre, né? Se tirar é bom e se ficar é bom também. Tudo é bom. A gente não pode disputar nada. Tem que falar que tudo é bom. Tudo que acontece é bom. Deixa o Pedro Paulo resolver. No Pedro Paulo confiamos. A gente está quase adotando esse lema. Vão falar que isso foi um grande avanço. O Estadão está falando, muito dinheiro que isso vai gerar para o governo, muito caixa, muita gastança. Não é verdade. Não é verdade por um motivo muito simples. Metas primárias. Temos que sempre lembrar isso. Eu acho que você deu o exemplo que eu vou usar sempre agora. Uma coisa é como você monta o orçamento. Outra coisa, depois que você acabar o ano, é o filme. Uma coisa é a foto. Tirei a foto do orçamento. Bati a foto. Outra coisa é o DVD. Os mais jovens não sabem nem o que é o DVD mais, né, Mauro? É o filme do ano. Aí, quando acabar o filme, a gente pode estar com e-mail. A gente pode estar destroçado. Então, não podemos cair nisso. Tá? Porque a direita ela faz a grande política. Tudo é gastança. Aí a gente fala, para gastança eu quero. Então, deixa 2,5 e resolvi tudo. Não resolveu. Isso não é uma concessão válida. Tá? Temos que continuar brigando pelo fim de qualquer possibilidade, nem que seja narrativa de criminalização. Temos que continuar brigando por isso. Temos que continuar brigando aí também pelo fim dos contingenciamentos. Contingenciamentos é uma praga para governar. Porque você quebra o planejamento. Sabe o que acontece, Mauro? Em muitas instituições públicas, o governo fica fazendo contingenciamento bimestre atrás de bimestre. Você tem um orçamento para gastar, 1 milhão. Tá? Aí fica contingenciando o ano todo. Aí chega outubro, você só gastou 500. Novembro, só gastou... Aí tu tem que gastar outra metade. Você gasta metade do orçamento em 9 meses. Tem que gastar outra metade em 3 meses. O que isso quer dizer? Que você não vai conseguir gastar com qualidade. Você vai correr para gastar, para não deixar de gastar. Então você gasta. Então a austeridade imposta, isso é importante falar para a direita, ela é contra o planejamento, ela é contra o controle qualitativo de gastos públicos.
É um arcabouço contra controle qualitativo de gastos públicos. Controle qualitativo importa, tá? Então, ele é irresponsável do ponto de vista convencional do que a gente pensa e todo mundo pensa sobre orçamento. Nós não podemos contingenciar para gastar de maneira apressada, sem nenhum critério no final do ano. Perfeito. Nós vamos acompanhar para e passo esse processo das negociações que vão rolar nos bastidores ao longo dessa quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. E aí, na semana que vem, tem mais Davi De Castro, porque eu vou querer que você venha para dizer o que saiu, né? Qual foi o texto aprovado ao fim ou a cabo, né? O texto despiorou ou piorou ainda mais? Essa vai ser a nossa interrogação para a semana que vem. A Rita de Cássia Conceição diz: Maura, essa realidade nos mostra que o sonho de um Brasil melhor não vai se concretizar. E ela completa aqui: na Bahia, a baixa de preços nos produtos da Petrobras não vai acontecer. Ou seja, imposição das empresas estrangeiras, desrespeitando as determinações do governo, isso é só o começo. Bom, essa questão do fim do PPI, não vai dar tempo de falar hoje, mas a gente vai conversar direitinho sobre esse fim do PPI para saber o quanto o fim da PPI é de verdade ou não. Por enquanto é fim simbólico. Ontem recebi um comunicado da Federação Nacional dos Petroleiros, são as duas federações, né? Tem a FUP, Federação Única dos Petroleiros, e a Federação Nacional dos Petroleiros, no qual ela indica o seguinte, que apesar da redução de R$ 9,00 no preço do gás, do botijão de gás, para as distribuidoras, né, feito pela Petrobras, ainda assim o preço do gás no Brasil está acima dos preços internacionais, está acima da paridade de importação. Não, verdade, Mauro, você tem toda a razão. Isso daí a gente vai ter que tratar com cuidado, porque... temos que tratar. O que acontece é que caiu o preço internacional e a gente segue o preço internacional que caiu, então isso caiu. E isso daí... O importante é que a gente já tem um sinal de enfrentamento, eu acho isso importante. Só o enfrentamento eu já estou comemorando, Mauro. A Federação Nacional dos Petroleiros diz assim: o preço do bujão de gás pelo PPI, que o governo disse que acabou, é R$ 30,78, R$ 30,78. O preço que está pela decisão do governo é R$ 32,96. Que vantagem Maria leva? É isso, é porque a gente represou, a gente não... O que acontece? Quando você não acompanha o PPI, quando você não acompanha o preço internacional por um tempo, tá? O preço está caindo e você não está derrubando. Aí você segura isso, aí depois você dá uma pancada de uma vez. Aí você dá uma sensação forte e melhora. Porque se você vai caindo gradual, as pessoas não percebem. Quando é R$ 9,00, o governo esperou, aí dá R$ 9,00. Mas há uma sinalização de enfrentamento que aí a gente destrinchando, né? Essa sinalização, isso teve apoio popular forte, tá? Eu conversei com motoristas de Uber, eles gostaram muito. E tem... eles, teve boa parte forte na popularidade do governo. Sim, eles são... Esses caras boa parte deles foram alinhados ao bolsonarismo e gostaram da medida. E eu acho que isso é importante, sabe por quê, Mauro? Porque a gente já anunciou e os caras gostaram, né? E então, como eles gostaram, e tá todo mundo apoiando, o Eduardo Bolsonaro estava preocupado com isso. Sim. Muito preocupado. Ele falou assim, vocês abaixaram, mas depois vocês vão subir. Preocupadíssimo, que deve estar ouvindo muito elogio ao governo por enfrentar o PPI. Então, se o governo começou com a brincadeira de que, eu vou fingir que eu estou enfrentando porque o preço caiu, e aí eu faço esse gesto. Quando ele perceber que isso aumenta a popularidade fortemente do governo Lula, quando o Lula perceber isso, aí o negócio fica sério. Então foi importante, mesmo que seja ainda no âmbito ideológico e simbólico, tá? Sim. Eu acho que tem uma importância enorme. Davi, semana que vem tem mais, Davi, então, para a gente avaliar o resultado da votação do projeto do arcabouço fiscal na Câmara. E mais uma vez, parabéns pelo texto aí, hein? Obrigado. Acho que foi aí fundamental para o pessoal que estava ainda em dúvida sobre a essência desse negócio, e eu acho que você está fazendo um trabalho aí pioneiro, inclusive denunciando coisas que
Até parlamentares descobrem depois, você já está aí na vanguarda aí dessa luta aí há muito tempo. Parabéns aí, o seu desempenho foi fundamental nesses últimos meses, 2, 3 meses. Valeu. Leio e te escuto, você tem sido uma referência para mim. Obrigado, viu, Davi? Um grande Então vamos abraço. embora, meu amigo. Grande Valeu, abraço. abraço.